Fala nação, beleza? J Mello aqui com vocês mais uma vez. Assim como prometido, assim que saísse a coletiva do Rogério Ceni, eu viria aqui para gravar um vídeo, né, para estar conversando com vocês, né, para fazer um resumo com relação à parte aí dessa coletiva. Antes de mais nada, se você não segue o canal, peço a gentileza, né, peço encarecidamente que você se inscreva no canal, ative o sininho para não perder conteúdo e vamos que vamos, beleza? Este canal aqui é um canal novo, tá? É um canal que eu chamo ele de pós-jogo, né? Então tudo que for relacionado após o jogo, seja a coletiva, seja o que os repórteres estão falando, ou melhor, o que a mídia está falando, eu venho trazer aqui para vocês e principalmente passar o meu ponto de vista, beleza? Então vamos lá, pessoal. Rogério Ceni ele foi questionado, né, bastante na coletiva com relação à posição do Nicão, ele foi questionado sobre a queda de rendimento do Rigoni, ele foi questionado muito com relação à parte do Jandrei, né, que é um dos reforços do São Paulo. Ele foi questionado sobre todos os reforços do São Paulo, por que não está rendendo, ou por que está rendendo. Então assim, pessoal, quem quiser, tá cheio no YouTube aí, tem a coletiva do São Paulo inteira, a coletiva do Rogério, então quem quiser é só estar assistindo lá, beleza? Então, alguns pontos importantes, né, que eu achei com relação à parte da coletiva do Rogério Ceni. É, eu percebo que assim, quando o Rogério ele vai para esse tipo de coletiva, quando o São Paulo joga mal, o São Paulo tá ruim, é, eu acho que por ética profissional ele não pode chegar lá e sentar a lenha. Porque eu acho que se o Rogério pudesse, ele ia falar, ó, fulano foi uma porcaria, Cicrano não tá jogando nada, o Beltrano é ruim demais. Eu acho que ele não pode falar assim. Então ele chega lá meio que cabisbaixo, meio triste, meio moroso. Aí o pessoal, tipo, faz uma afirmação: ah, o elenco não tá conseguindo se desenvolver, isso. E ele, eu concordo, tal. Então ele acaba concordando com o jornalista para praticamente para meio que encerrar aquela pergunta, né? Então hoje eu percebo um Rogério um pouco mais cabisbaixo do que quando ele chegou. Acho que já tem uns 6 meses que ele tá aqui, né? Que é a sua segunda passagem pelo São Paulo. E assim, pessoal, ele foi questionado, falar um pouco do Rigoni, né? Por que o Rigoni, teve um repórter, um jornalista comentou que questionou ele da seguinte forma. Perguntou assim, Rogério, eu não sei se você vem acompanhando São Paulo, mas o Rigoni no ano passado era a peça fundamental do São Paulo. E de repente, né, do nada, ou melhor, isso sou eu falando, assim que o Hernan Crespo saiu do São Paulo, o Rigoni sumiu o futebol dele. E aí perguntou se o Rogério estava acompanhando e se o Rogério chegou a conversar com ele. Aí o Rogério falou, olha, sim, ele acabou caindo muito de produção e é uma peça extremamente importante para o São Paulo, né? E que com o passar do tempo agora, ele acha que ele vai conseguir trazer o Rigoni a ser aquele velho Rigoni de sempre, né? Então, ou seja, de novo, ele ficou mais tentando se defender, né? Como eu falei, acho que o Rogério, se pudesse, ele ia massacrar, mas ele não pode fazer isso por falta de ética, porque outra, se ele fizer isso, aí ele perde o vestiário de vez, né? Então, assim, eu vou falar de uma forma que é o meu entendimento, né? Quando eu olho as 5 contratações do São Paulo, né? Falando assim, acho que para mim das 5 só existem 3 posições hoje que estão cumprindo o que faziam em seus antigos times. Jandrei, goleiro, o Alisson e mais o Rafinha. Para mim o Nicão, ele joga extremamente isolado, como um ponta mesmo, ponta esquerda. E aí teve um jornalista que falou assim, Rogério, o Nicão no Atlético Paranaense jogava de uma forma diferente. E no São Paulo, por que ele joga somente na ponta? Ele tem alguma liberdade? O Rogério respondeu que sim, que ele tem total liberdade para fazer aquele corte, né? Domina a bola, dribla cortando para dentro para dar aquela chapada de esquerda, né? Só que não é isso que o Nicão vem fazendo, né? O outro jogador também que está numa fora de posição, acredito eu, Patrick, que também um jornalista questionou o Rogério, dizendo, Rogério, o Patrick no Internacional jogava mais aberto para o lado da esquerda. E hoje se viu ele como um meia, um volante, né? Por que disso? Antes do Rogério responder isso, eu já tinha lembrado, pessoal, o próprio Patrick, em uma entrevista, na coletiva dele, de apresentação, ele falou que ele gosta sim de jogar como um segundo volante.
Então, eu não vi hoje o Patrick como um homem de armação. Eu vi ele ali como um segundo volante. Porém, o homem de armação seria o Sara, que essa vaga só sobra para ele, né? Que porém não cumpre esta função também, né, da melhor forma possível. E todos nós entendemos que quem cumpria essa posição e era dessa posição de ofício está lá no Grêmio hoje, né? Que é o Martim Benítez. O Benítez, mesmo ele jogando mal, como algumas pessoas falavam, algumas pessoas que eu falo de dentro do São Paulo, ou o próprio Rogério Ceni, ou o próprio Hernan Crespo, ele era o único cara que quando entrava, ele era o único cara que tinha senso, né, de colocar a bola de uma forma correta para o atacante fazer gol, né? Então, ou seja, o São Paulo de hoje é um São Paulo, na minha opinião, taticamente de uma forma errada, porque eu acho que o Rogério está colocando a mesma tática que ele colocava lá atrás no Fortaleza, só que o Fortaleza tinha aquelas peças que o Rogério queria e hoje ele não tem, então não adianta nem, ainda bem que nessa coletiva ele não veio falar que eu não tenho ponta de lança, eu não tenho o cara veloz, graças a Deus ele não falou isso, né? Porque isso aí já está servindo mais como desculpa. E só um ponto negativo que eu vou falar da coletiva do Rogério. É o Rogério bater na tecla. Então, né, começo de campeonato, a gente não tem a pré-temporada, né, e blá blá blá, blá 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 blá. Pessoal, a pré-temporada não existiu pro Palmeiras, não existiu pro Santos, não existiu pro Corinthians, não existiu pro Guarani, né? Esses times também estão nas mesmas condições. É que o que nós já estamos de saco cheio é de toda vez o São Paulo joga do mesmo jeito, do começo ao fim, desde 2021. Então, ou seja, desde quando o Rogério assumiu o São Paulo, vamos falar assim, que o Crespo, quando o Crespo foi demitido, um mês, 2 meses antes dele ser demitido, esse é o São Paulo, que é o que está jogando hoje. Nada. Então, quem está lá hoje, quando você olha em campo, parece que está com uma tiriça, parece que está com uma preguiça mesmo, né? E aí, na minha opinião, quando eu olho o São Paulo armado taticamente, né? Eu olho para o São Paulo assim, eu falo, gente, é incrível o quanto o São Paulo avança as suas duas linhas de frente, que é a sua linha de ataque mais sua linha de meio campo, avança os seus dois laterais, eles acabam virando ala, e os dois zagueiros ficam armando a jogada. Se os zagueiros tivessem qualidade para armar a jogada, tudo bem. Só que assim, quem estava no estádio percebe que quando os zagueiros, os dois, dominam a bola, o pessoal da frente não se movimenta. Então, gente, se não se movimenta, fica fácil para marcar. Fica totalmente um time previsível. E isso é nítido, né? Olhem os dois jogos do São Paulo, ou melhor, olhem os jogos do São Paulo há 2 meses antes do Crespo sair. É exatamente isso. É um São Paulo previsível. É um São Paulo cabisbaixo, um São Paulo desmotivado, sem vontade de cantar uma bela canção, sabe? É um São Paulo ali, ó, que não sente a derrota, sabe? É isso que a gente enxerga. O São Paulo que tá ali, ó, mais do mesmo. E precisa, precisa acabar com isso. Porque eu volto a dizer, como eu falei no vídeo anterior, se daqui bateu a quinta rodada, tiver com 2 pontos ou 3 pontos, na quinta rodada, pessoal, já vamos ouvir jornalistas dizendo assim: o São Paulo estará brigando para não cair no Campeonato Paulista. E é fato. Então, ou seja, nessa coletiva do Rogério, o único ponto negativo que eu vi foi isso. Dele, né? Ele mesmo chega lá também cabisbaixo. É ele não poder esculachar os caras lá para não perder o vestiário, né? E quando eu falo em perder vestiário, uma coisa que eu quero falar para vocês. Se o próximo jogo o Volpe entrar em campo, não fiquem chateados com o Rogério. Sabe por quê? Vamos puxar um pouco lá atrás. Quem que fazia a panela do São Paulo ali na era Diniz? Era o Volpe, Daniel Alves, Hernanes e Reinaldo. Esses quatro, pessoal, são geradores de opiniões. Então são caras fortes dentro do São Paulo. Então, se de repente o Rogério sacar o Volpe agora, aí é minha opinião, tá? Pode ser que ele perca o vestiário de vez. Isso é se ele já não perdeu. Mas pode ser que ele perca o vestiário de vez. Porque se o Volpe ele for um cara ali da panelinha, eu garanto para vocês, sacar o Volpe, o São Paulo vai começar a ir mal das pernas. Assim como aconteceu lá atrás com o Diniz, né?
que pra mim até hoje não foi o Diniz que perdeu o campeonato. O dia que o Diniz. Putz, meu, até hoje eu fico louco de, sabe? O cara chamou o jogador de perninha, o São Paulo abriu mão do campeonato pra derrubar o Diniz. Isso foi ruim. Não que o Diniz fosse um grande técnico, não. Mas que o São Paulo abriu mão daquele campeonato brasileiro mais fácil da história, de todos os clubes, pra derrubar um técnico. Então é isso, pessoal. Para mim não me estender muito, tá? Vim aqui, como eu falei, com relação à parte da coletiva. Assistam a coletiva que vocês vão ver tudo isso que eu estou falando, né? As respostas do Rogério sempre concordando com a imprensa, não discutiu nada, não falou assim, não, não foi bem isso, não. Ele concordou praticamente com tudo. Parecia que ele queria falar assim, ó, o time foi uma merda. O time não rendeu nada do que foi combinado. E para mim eu tenho comigo que o São Paulo em treinos, o São Paulo voa. E quando chega na hora de jogar, o São Paulo descansa. Beleza? Mas vamos torcer sempre, né? A gente vai estar aqui sempre para fazer vídeo, para trazer as coisas para vocês. Eu quero muito que vocês coloquem no comentário o que vocês acham, que eu quero ler o comentário de vocês aqui no próximo vídeo, para a gente ter uma interação bacana. Fechou? Pessoal, forte abraço, fiquem com Deus aí. Uma ótima semana para todo mundo e amanhã eu volto. Até mais. Fui!